Vocês estão chegando agora, já vão convidando todo mundo aí para participar, que essa live vai ser, promete, hein? É para ser uma das melhores lives que a gente fez aqui até o momento. Tudo Mas bom, que, Ariane? mas que responsabilidade, Fábio. Ah, é só constatação, né? Pô, a Ariane é uma pessoa ligada aí em 220, 24 horas por dia, então é uma pessoa que com certeza vai agregar muito. Eu tô aqui no janelão, meu janelão inspirador. Trabalho de frente para uma janela, assim, olhando para uma árvore na frente para fluir. Mas é Pô, difícil, ainda mais agora, tendo tanto tempo, né? O tempo que a gente usava para se deslocar, para fazer coisas na rua, a gente está tendo que usar. Eu até brinquei, a gente está descobrindo coisas dentro de casa que a gente nem fazia ideia que existia, né? Muito bom, incrível, né? Como é muito que louco. pode, né? Como muda, né? Muda tudo, né? Muito, muda muito. A gente de novo, né? É que a gente tudo fica meio invisível, assim, tudo desaparece, né? A internet a gente esquece que existe. O digital a gente esquece que existe. Aí no momento que a gente precisa, o que é, né? O que é que está acontecendo? Eu olho para a rua, mas está tudo bem, está todo mundo lá caminhando. Mas existe um vírus nos ameaçando, a gente não enxerga. E eu faço muita analogia com o digital nesse momento, né? Porque eu acho que o digital é mais do que a tecnologia, ele é um ambiente que se forma no nosso entorno. E o vírus, de certa forma, também está sendo isso, né? Então, dizendo, esse é o vírus da mentalidade digital para a gente, de fato, entender o que é ser digital, né? É invisível, Incrível. a gente acha que não precisa se preparar tanto assim, a gente acha que o que tem já tá bom, a gente acha que é lá nos gringos, que não vai chegar na gente, mas chega, né? E Pô, chega ao adorei. mesmo tempo, né? Muito Já bom. começamos, já começamos a milhão, né? Já começamos com um insight poderosíssimo aí, né? Um insight incrível e poderosíssimo que eu concordo totalmente com você. Bom, Ariane, eu quero que você se apresente um pouquinho para quem Tá não te bom. conhece ainda, quem está começando a seguir a gente. A Ariane é autora, professora, palestrante, tem, né, muitas coisas aí para a gente conversar. Então, eu sou formada originalmente em relações públicas, depois eu trabalhei muito tempo com marketing e com comunicação, enfim, em grandes empresas. Aí eu fiquei mais de uma década morando fora do Brasil, eu sempre quis morar fora, aliás, agora era para eu estar indo viajar, porque eu estou voltando aos poucos, mas não sei se vai ser esse ano, porque já está se falando em fronteiras fechadas na França, lá na Europa, até outubro. Então, pelo menos até junho, aí vai ser uma incerteza. Eu ia comemorar 40 anos agora, já estava com tudo organizado, ia para a Holanda. Vou ficar nos 39 mais uns meses, porque quando eu não comemorar o meu aniversário, eu não faço mais aniversário. E aí, nessa jornada toda de marketing, de comunicação, eu faço mestrado em estudos de cultura em Portugal. Estou com ele parado aí, mas é uma das razões porque eu quero voltar. Eu valorizo demais o conhecimento acadêmico e não naquela visão de viver da pesquisa, que eu acho super válido, eu acho fundamental para o mundo, não é? Mas eu sinto muita falta, às vezes, no dia a dia, de mais embasamento, de mais profundidade para entregar o meu trabalho, né? Agora mesmo estou aqui, estou com o computador aberto aqui sustentando o celular, estou trabalhando num planejamento que já estava pronto, que eu vou apresentar na segunda de manhã, mas que veio um outro insight, lendo um artigo científico, e é um pessoal muito científico. Eu disse, não, para tudo! Eu só vou entregar na segunda, vou virar do avesso, né? Então, eu gosto muito dessa conexão do acadêmico com o profissional. Acho que o acadêmico, ele nos ajuda a fazer sinapses diferentes, ele nos conecta com pessoas que têm universos de significação diferentes, com teorias diferentes, e isso é fundamental para o dia a dia, né? Não adianta só a gente ficar na prática, na ferramenta, no software, na startup nova. Não, a gente precisa dessa profundidade, ainda mais nesse mundo bem complexo, né, Fábio? Que está se moldando aí. Como é que tu tá enxergando tudo isso? Tu é um cara com muita profundidade também. Me conta aí. Cada vez mais VUCA, né? A gente fala desse mundo VUCA, dessa volatilidade, E ele, dessa chefe? incerteza total. Chefe, andando acompanhando aí. Incrível. Olha, o chefe, eu conversei com o chefe essa semana e o chefe, Eu vi. um desses insights incríveis, né? E o chefe me disse que agora estamos entrando na era do já era. E eu concordo
Completamente. Estamos entrando na era do já era. Então, acho o chefe é maravilhoso, né? É Bom, maravilhoso. a gente tá passando, né? Isso é muito incrível, porque nem nas nossas, porque a gente viaja muito, né? A gente tá sempre lá na frente, Opa, imaginando e criando, mas a gente nunca imaginaria, ninguém imagina que isso aconteceria, que o mundo todo pararia, que o mundo todo fecharia, teria uma quarentena entre os ricos e os pobres, indiferente, né? Isso é uma coisa totalmente surreal neste momento, né? é. E eu acho que você vem junto. Eu sei que você me perguntou o que, que eu acho, mas e Tá, aos tu quer poucos a responder a gente vai. pergunta? Tá bom. Não, e aos poucos a gente vai abrindo isso também, né? E o que que vai. E a gente vai montando essa coxa de retalhos aí, que eu acho que é muito importante. Mas assim, ó, a Otimifica, todo o teu trabalho, tudo que você vem fazendo, eu acho que este momento é um momento onde que isso tudo ganha um corpo incrível, né? Ganha um Sim. corpo muito forte, porque tudo que tu vem ensinando nesses últimos anos, tudo que tu vem trabalhando, tudo que tu vem lapidando, aquela mármore que você tinha lá, que você estava lapidando, agora parece que as Meu pessoas disseram, Davi, opa, meu Davi. o teu Davi, agora o pessoal, poxa, eu acho que aquilo que a Ariane me falou ano passado, eu acho que agora faz sentido, né? Que é o É, tráfego orgânico, que é a comunicação, que é a sim, comunidade online. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. legal. Eu acho que é engraçado, assim, né? Na primeira semana só deixa eu anotar aqui para não esquecer o que tu me pediu para falar, porque a gente vai viajando, né? É, o, Perfeito. o poder da comunicação orgânica. Como é que eu vejo isso num mundo regido até aqui por uma publicidade, por mídia, por profissionais incríveis, com ideias maravilhosas, mas que ainda estão muito apegados ao ter que investir em mídia para conseguir chegar nas pessoas, né? É, eu entendo que, de fato, é muito legal ver as pessoas vindo procurar, é muito legal ver os clientes se mantendo, entendendo o valor, Fábio, mais do que o marketing, o valor da comunicação. Porque como a gente se comunica, e eu vou te dizer, isso para mim também é uma novidade, eu sou formada em comunicação desde 2003, né? Como a gente se comunica, a gente acha que a gente domina a comunicação, né? A gente acha que a gente normal, qualquer um pode fazer comunicação. Só que essa comunicação que a gente precisa para estabelecer relacionamentos comerciais, até eu diria, ela é uma comunicação diferente. E é uma comunicação que tem que ter um cuidado diferente. Eu brinco com o pessoal, eu acho que nas minhas viagens mais malucas, porque a primeira semana para mim foi bem difícil. Aliás, eu tive 2 momentos assim, ó, de depressão nessas últimas semanas, não por ficar em casa, porque eu amo ficar em casa. Na verdade, eu ia ficar 40 dias na Europa agora para testar um formato 100% remoto com a minha equipe e com clientes que são bem analógicos em alguns casos. E eu não precisei viajar para a Europa para fazer isso. Então, assim, custou bem baratinho essa mudança. Mas eu estou dizendo que eu acho que o conceito de venda vai desaparecer. Eu acho que a gente venda não vai mais ser o que era antes. E eu preciso vender todo dia. Eu tenho um negócio. Eu tenho que vender o tempo inteiro. Mas eu acho que não é aquela venda que as pessoas enxergavam, né? Tipo, tem que estar ali sempre ofertando. Tem que estar com milhares. É uma coisa, né? Maluca, alucinada. Isso aí vai ter que mudar. Já está mudando, né? As pessoas, na primeira semana, eu disse, eu não me sinto confortável nem de publicar vídeos no meu canal. Porque eu acho que não é a hora de vender. É a hora de parar, entender o que está acontecendo, significar isso para cada negócio, para cada profissional, para cada organização, eu não diria nem negócio, né? Porque vai ter oportunidade e tem oportunidade para todo mundo, né? Ontem eu li uma frase que eu não sei onde é que eu coloquei, de uma amiga que cada momento de crise, a Roberta Souza, cada momento de crise é o início de uma nova revolução. Às vezes a gente tem crises menorzinhas que fazem revoluções menores, mas às vezes a gente tem crises muito grandes, como é o caso do que a gente vai viver agora, né? Então, quando a gente fala de orgânico, eu acho que falar de comunicação orgânica, né? A relações públicas é a gestão da comunicação orgânica. Muita gente nunca entendeu direito o que era, e eu fiz questão de lançar a metodologia, o livro com o nome de Inbound PR, porque eu sempre acreditei. Foi o único vestibular que eu fiz na vida, foi para RP. Eu passei na URGS de primeira, felizmente, porque eu acho que eu não ia aguentar 2 vestibulares nessa vida. E eu acredito muito no principal valor de RP, que é a sintonia.
a gente sintoniza diálogos, interesses, expectativas, públicos, e para isso existe uma caixa de ferramentas centenária, né, que a gente pode utilizar. Que em alguns aspectos a gente até utiliza. Só que qual é a tendência? E até no inbound, a tendência é assim, eu faço inbound. O que tu faz? Landing page. Faço inbound. Não, isso não é fazer inbound, isso é uma ação. A gente precisa usar o todo, né? Então, eu acho assim, falar de tráfego orgânico é falar da gente honrar mais as pessoas. O que significa honrar? Parece uma coisa até meio de vó, né? Eu vou honrar o outro ser humano. Mas é tu respeitar ele e tu te colocar na vida dele, no trabalho dele, no tempo dele, que é limitado, que ele podia estar fazendo outra coisa, trazendo algo realmente de valor, né? Então eu acho que, por isso que eu acho que venda é um negócio que vai desaparecer, porque a gente precisa ser mais de quem a gente chama isso um pouco de empoderamento, né? Mas o que é eu ser mais de quem eu sou? É eu, de fato, atuando de acordo com o meu propósito e ajudando o outro a atingir o seu propósito também, né? Então, eu acho que honrar as pessoas, uma de cada vez, conversar com as pessoas. A gente tem uma ferramenta aí que é subutilizada nos negócios, que é o LinkedIn, sabe? Eu tô vendo o pessoal usar pouquíssimo o LinkedIn. Eu tô tentando, essa semana, eu acho que eu contatei mais de 400 pessoas, não para vender, mas para oferecer recurso. Eu criei um conteúdo que foi útil para minha empresa, de análise de cenários, e eu compartilhei esse recurso com toda a minha rede, com todo mundo que eu consegui. E está sendo fantástico, porque diálogos estão se estabelecendo, conversas que poderão virar negócios estão se estabelecendo. Não é hora de vender, é hora de conversar. Tem muita gente criticando a profusão de lives, tá? Eu tô achando ótimo. Tô achando ótimo porque, assim, as pessoas estão dialogando. Elas estão entendendo o que está acontecendo, o que está refletindo no outro. Quantas vezes a gente fala aí de tentar falar, marcar reunião, a gente não está conseguindo. Então, assim, é a era do diálogo. E a era do diálogo tem tudo a ver com esses temas que eu estudo há tanto tempo, né? Então, falar de poder da comunicação orgânica é falar isso. Tem um cara chamado Rodrigo Noll, que fala de marketing de indicação, e ele sempre diz que é muito mais fácil eu vender para quem eu já conheço do que para quem eu não conheço. Então, por que eu gasto milhões em publicidade se eu posso ter uma estrutura de pessoas construindo relacionamento com as pessoas, né? Com os outros, com os potenciais clientes, enfim. E daí a gente pode viajar em milhares de estratégias, né? Em milhares de táticas também, e em planos de ação diferenciados. Eu acho que o grande ponto, e eu acho que essa época que a gente está vivendo está trazendo muito isso, não é para a gente focar em uma única ação. A gente precisa, de fato, colaborar. A gente precisa ser mais cardume e menos polvo. Eu tenho repetido muito essa frase já há muito tempo. Primeira vez que eu falei, ninguém ouviu, eu fiquei meio frustrada. Assim, isso é outra coisa que a gente aprende, né? Às vezes a gente está trazendo, tá enxergando coisas, mas não está explicando da maneira que o outro compreende. E aí chega um momento que isso faz sentido, que isso ecoa, né? Mas é muito a gente ser mais cardume e menos polvo. A gente vai precisar muito, os negócios vão precisar muito uns dos outros para conseguirem mostrar o seu ponto e trazer o seu valor para o mundo. Então, para mim, é muito esse momento que a gente está vivendo, tá? E eu tenho conversado com bastante gente aqui, muita gente legal e tal, e a gente sempre chega nessa conclusão. Pessoas, comunidade, conversa, diálogo, a gente voltar à nossa origem, porque a gente meio que pasteurizou tudo, né? Ficou tudo, os meios de comunicação eles evoluíram muito e ficou tudo aquela coisa genérica. Eu vou lá, como você falou, vou botar um dinheiro, vou botar um anúncio e vou atingir aquela pessoa e tá resolvido. E daí, mas eu quero atingir homens, mulheres, crianças de 12 a 80 anos e tá resolvido, né? Então, eu acho que isso que você disse de trazer valor, de estabelecer o diálogo, de criar uma comunicação, e isso acaba gerando valor mesmo para a tua marca, para o teu branding, e isso acaba gerando vendas depois, né? É isso que estava difícil das pessoas entenderem. Eu acho que agora que está todo mundo online, está todo mundo produzindo, a escola que achava que nunca ia conseguir dar uma aula online, que não funcionava, agora os professores estão online, né? Os alunos que não ia aprender em casa, agora estão aprendendo em casa. Aquela pessoa que dizia, é impossível eu trabalhar em casa porque meus filhos incomodam, não sei o quê, agora está vivendo em harmonia com a família, trabalhando e às vezes sendo até mais produtivo, né? Então a gente teve uma mudança muito grande aí no meio disso tudo, né?
E eu acho que essa questão do diálogo, de utilizar as ferramentas, que nem você falou, pô, tem tantas ferramentas hoje, né? Só uma coisa, o diálogo, ele não pode ser artificial. A gente fala muito em inteligência artificial, né? Mas assim, pô, a gente é tão legal. Não é todo mundo que gosta de conversar, mas existem pessoas que são talhadas para conversar. Então, traz essa galera da tua empresa, esse cara, aquele cara mais comunicativo, traz ele para estar perto de ti, para te ajudar a dialogar com as pessoas, a realmente conversar. Não é um diálogo do tipo, não, eu já tenho os minhas três mensagens lá que algumas plataformas trazem, que é interessante, né? Como é que tu abre uma conversa, como é que tu quebra o gelo. Tu tem ali, tu sabe como é que é o roteiro, mas foge do script de vez em quando, sabe? Chama a pessoa adquirida. Roberta Souza RP acabou de entrar e eu acabei de mencionar a tua frase, Beta. Falando. Qual foi a frase que eu falei da Beta mesmo? Deixa eu lembrar rapidinho. Não, anotei aqui. Cada momento de crise é o início exatamente. de uma nova revolução. Acabei de te mencionar aqui, Beta. A Beta é uma excelente profissional que está ajudando muitos profissionais também a trabalhar com marketing e comunicação. É uma pessoa que tinha que conversar 1 hora, viu? Chama aí no privado e vamos fazer uma live, Beta. Vamos Beta, marcar uma live. Chama o Fábio aí. Me chama aqui no privado e vamos fazer uma live. Com certeza. Mas assim, ó, eu tava só voltando aqui, né? Tinha anotado aqui para comentar da questão do diálogo. Não é um diálogo artificial. Cria o teu script de 3 e-mails ou de 3 mensagens, mas foge do roteiro um pouquinho, sabe? Vê o que te conecta com aquela pessoa. Entende quais são os gostos, qual é o tipo de esporte. Pô, a gente stalkeia tanta gente aí desnecessariamente no Facebook. Vamos stalkear para gerar negócio. E não é gerar negócio beforehand, como a gente diz, né? Em primeira mão. Não, é gerar negócio, é construir. A gente sabe quanto tempo a gente leva para construir negócio. Tu fala bastante com empreendedores também, a gente está, né? É conectado pelo Founder Institute, então tem muitos empreendedores conosco. A gente tem que pensar no marketing e na comunicação nesse momento, não restringir o marketing à publicidade. A gente usar só a publicidade no marketing é mais ou menos como a gente ter um único cliente no negócio. Nenhum negócio sobrevive com um único cliente. Existem formas de diversificar essa comunicação e dá muito trabalho. Assim como dá trabalho a gente ter mais clientes no nosso negócio, né? Mas vamos pensar que se a gente está usando uma mídia só, existem pelo menos mais 4 grupos. Existem eventos online que a gente pode fazer. E isso que a gente está fazendo aqui, essa troca de conhecimento, de conteúdo é super importante, né? Então, eu te interrompi para falar do diálogo, acabei engrenando, mas é para a gente não pensar no diálogo. Não, tô mandando mensagem pelo LinkedIn, olha aqui, tô fazendo material rico de graça. Não, isso não é diálogo. Isso tu tá emitindo uma mensagem. O diálogo é quando tu entende real a necessidade do outro, né? E ouve. E aí vai ter gente que vai falar demais, e tu vai ter que ter paciência, e tu vai ter que pedir licença e dizer depois eu volto a falar contigo. Mas assim, tem que ter interesse real. Se não tiver interesse real nas pessoas, a gente não evolui enquanto ser humano, enquanto negócio, e não sai da crise, né? Isso é a base. Eu acredito que a base, você falou, pô, marketing, o pessoal usa só a publicidade, uma rede social, você usa só as publicações que você faz e acha que está fazendo um diálogo, né? Então a gente tende a usar um pedacinho daquele contexto e acredita que aquilo é o contexto inteiro, e não é. E eu acho que agora é a hora de parar um pouquinho e entender isso, como funciona isso, e estabelecer diálogo verdadeiro, real, e ter interesse nas pessoas que estão. Às vezes a pessoa chega, eu trabalho muito com médicos aqui, né, na Acelere Doutor, e daí o médico ele vem no mercado muito tradicional, né, e daí às vezes ele chega e ele... Poxa, mas eu vou ter que ir lá, tá respondendo aquelas pessoas e tal, assim, ou então eu tenho muito poucos seguidores, como é que eu faço para aumentar meus seguidores? Eu falei, cara, se você tem 100 seguidores, quando que você consegue falar para 100 pessoas que estão interessadas em te ouvir? Quanto que tu gastaria para falar? Então a gente tem que gerar, tem que esquecer um pouco essas métricas de vaidade. Total. E começar a gerar um relacionamento real, né? Porque a gente fica... Quando a gente estudou, né, a gente tem a mesma idade, né, você tem 1 ano a menos do que eu e pelo jeito vai ficar com 1 ano a menos do que eu por um bom tempo, né? Agora, vai ter 2 anos a menos do que tu, então. Exatamente, porque é só depois... Exatamente, então a gente aprendeu na escola que quem tem informação tem poder. A gente aprendeu isso, né? Que as grandes mídias têm informação, eles têm poder. Só que hoje qualquer criança com 3 anos de idade tem toda a informação do mundo na mão dela. Tem uma biblioteca de Alexandria na mão dela. Então hoje não é quem tem informação que tem poder.
tem poder quem utiliza essa informação da forma correta e quem estabelece diálogos verdadeiros, né? É verdade, é verdade. Tu sabe que hoje eu estava vendo uma matéria na TV e assim, a gente também tem uma tendência a falar de digital e achar que o analógico não presta e tem que Sim, desaparecer separar, né? né? Eu costumo dizer, não existe marketing digital e marketing offline. Não, Existe existe marketing. marketing, ponto. Exatamente. 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 A Beta aí também é super alinhada nesse conceito. Mas o ponto aqui é o seguinte, eu tava vendo a Globo e pensando, né? Cara, a gente mete pau na Globo e com toda razão em alguns aspectos. Eu não tenho medo nenhum de criticar a mídia, até porque eu estudei estudos de recepção. A gente sabe exatamente onde está a manipulação. Quem estudou isso é uma droga, porque a gente consegue enxergar exatamente. Mas existe um papel social da televisão. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, eu tava vendo o pessoal, pô, tem uma galera trabalhando, reunindo cesta básica para pessoas que não têm, valeu, Raíza, que não Obrigado têm por avisar. acesso, né? E aí eu penso assim, olha, a gente tem diversos privilégios. Qualquer um de nós que tá aqui vendo, ou que vai ver, só pelo fato de ter um celular, de ter internet, de poder estar acompanhando, mesmo que esteja num momento assim, com perdão da expressão, fudidaço, tá? Ah, meu negócio vai quebrar. Cara, tu tem um negócio, então tu não vai partir do zero, tu já vai partir de um lugar onde tu tava. Ah, porque, né, vou perder pessoas, eu tô perdendo pessoas da família. Quantas pessoas? Eu tenho 2 pessoas muito próximas de mim que já perderam pessoas em função do coronavírus. Então, assim, ainda assim, a gente tem diversos privilégios. E aí eu começo a pensar, né, em quem não tem. E aí eu comecei a contatar algumas pessoas próximas e tal. E hoje eu vi na TV, na Globo, a história de um senhor. Na verdade, não foi nenhuma história, eles não contaram essa história. Mas tinha lá uma pessoa reunindo cestas básicas para entregar em comunidades e tal. E aí ele contando, teve um senhor que caminhou 30 minutos para chegar até aqui, porque não tinha comida para dar para os filhos. E ele viu na TV. Então, assim, não dá pra gente demonizar as mídias analógicas e a TV, porque todas elas têm um papel, né? A TV não destruiu o rádio, talvez ele tenha ouvido pelo rádio, da mesma maneira que a internet não vai destruir a TV. Então, eu acho que está muito casado com essa questão aí da gente não usar uma mídia só, né? Não se apaixonar. O Facebook, o LinkedIn, o WhatsApp, o Instagram, todas elas são como outdoors gigantes que a gente tem em branco, todos os dias. Se antes a gente tinha que pagar para botar a nossa mensagem lá, hoje ela é de graça e a gente pode trocar essa imagem do outdoor diversas vezes por dia. Só que não adianta eu botar um outdoor na estrada. Eu preciso de vários lugares diferentes, porque pessoas vão passar por lugares diferentes, né? Então essa sincronização de mídias, que é o nome que eu dou para isso, porque está muito alinhado com a tecnologia também, para as pessoas nos verem, a gente precisa estar em vários lugares e precisa usar o tradicional também, né? Não dá para... Não é, agora eu sou digital, não vou mais usar o anal. Não existe isso, né? A gente tem que falar, tem que tentar ter contato em todos os pontos com a nossa persona, como a gente chama. Com certeza. O pessoal, às vezes, eu tô conversando, e daí o pessoal diz, Fábio, mas não vai terminar, tipo, uma pessoa ir num restaurante e tal. Eu digo, não é isso que eu tô dizendo. Eu não tô dizendo que vai terminar, só que você tem que trabalhar junto. Não adianta você ter um restaurante e não fazer delivery. Não adianta você só ter delivery e também não ter um lugar para atender. Tem que trabalhar tudo num conjunto, né? Mas, às vezes, quando a gente fala, parece que as pessoas, elas ouvem que a gente está dizendo que não, vai virar todo mundo um robô atrás de um celular, e não é isso, verdade, né? É verdade. Então, a gente, é muito interessante essa parte, assim, né? E você tem criado toda essa questão do inbound, né? E toda essa questão de mostrar que a gente pode, sim, gerar conteúdo e gerar vendas sem necessariamente precisar pagar por isso, né? Exato. Que é o tráfego orgânico e todo esse conjunto orgânico. Como é que funciona isso? Vamos lá, pode funcionar de diversas formas, né? Não tem uma fórmula, mas tem alguns caminhos aí. O primeiro ponto, quando a gente vai comunicar, né, um negócio, é a gente ter clareza de quem a gente quer falar, com quem a gente quer falar. Né? Então a gente chama isso de persona, a personificação. E aliás, uma outra amiga que eu vi que entrou aí, acho que ela não tá mais, mas ela certamente vai ouvir, a Ana Mansur, ela ontem disse assim, não, que era da personalização? Esquece, a gente já saiu da era da personalização. Agora a gente tá entrando na era da pessoalização, né? Então a gente fala...
A Ana A tá Ana, lá na frente, não, hein? a Ana Mansura é maravilhosa. Ela diz que ela não é mais professora, mas eu sempre chamo ela de professora, porque toda vez que eu falo com ela, eu aprendo alguma coisa. Então, ela sim, ela é profissional de comunicação também, mas também é professora. E eu adorei essa frase, porque a primeira coisa é entender com quem a gente quer falar, tá? Falando da metodologia especificamente, a primeira coisa que a gente fez foi entender como é que a gente podia descobrir o ponto que as empresas estão no marketing e na reputação digital, né? Então a gente criou um algoritmo e a gente roda 28 questões que a gente pergunta para como é que essas empresas estão aparecendo publicamente, em especial no digital, que é onde a gente tem mais dados, né? Então, no momento que a gente dá esse primeiro passo, determina qual é o estágio de maturidade da empresa, aí a gente consegue desenhar o segundo passo, que seria um plano de ação. Conheço a persona, sei o momento que a minha empresa está e agora eu vou desenhar o plano para trabalhar com ela, de preferência partindo do orgânico, porque o próprio Google ele valoriza muito mais o orgânico do que o pago na hora da gente aparecer nas primeiras posições, né? Isso aí é um outro papo que a gente pode até falar daqui a pouco, mas para concluir essa ideia da conexão da persona com o plano de ação, é pelo seguinte: não adianta eu querer implantar inteligência artificial no meu site se o meu site não está preparado sequer para receber o volume de pessoas que eu vou precisar. Então, eu preciso dizer, né, para essa empresa o que está acontecendo com ela nesse momento em comparação com o mundo lá fora. Como consultora, eu circulo em muitas empresas e tenho muita informação. Então, eu comecei a reunir isso e transformar nesse algoritmo que eu espero ainda em algum momento, agora em 2020, disponibilizar ele publicamente, porque eu quero que todo mundo possa utilizar. Eu acho que realmente é uma ferramenta muito legal e ela não é uma ferramenta de venda, ela é uma ferramenta de conscientização para que tu possa vender algo. Porque o que acontece muito hoje no marketing e na comunicação é que as coisas ficam meio enlatadas, né? Ah, tem gente que vende pacote de post, número de conteúdo, número de campanhas. Só que assim, e se eu preciso mudar o rumo da ação no meio do caminho, né? O Falcone, o Falcone é um dos maiores consultores de administração e toda a metodologia, toda essa análise que a gente faz e até o plano de marketing, ele começa nos objetivos de negócio, que é uma coisa que normalmente é meio desconectada também. A gente tem ações criativas maravilhosas no marketing, mas que de fato não entregam resultados de negócio. Então, essa conexão é algo que vem muito forte, inclusive no algoritmo, né? Ele avalia o quanto o teu marketing está conectado com o teu objetivo de negócio, entende esse cenário e quando chega no planejamento lá, é mais fácil da gente definir os indicadores. Então, qual indicador de marketing eu preciso ter para contribuir com as ideias, claro, mas para principalmente gerar resultado para o negócio e poder ir retroalimentando. Mas o Falcone, ele tem uma frase que eu adoro de um vídeo, né, que ele postou, que ele diz o seguinte: imagina, é mais ou menos isso, não sei se vou reproduzir igual. Imagina que aqui é um braço, tá? Vou botar o braço pra frente, não é um Heil Hitler. Uma vez já me pediram, pelo amor de Deus, para não fazer esse movimento. Jura, não consigo nem pensar. Cada aula de nazismo que eu tinha no mestrado, eu tinha que pedir para sair, eu não consigo. Mas ele faz esse movimento, então, com todo respeito aos amigos que estão aí, né? Mas então imagina o braço esticado aqui na frente e imagina que a estratégia está aqui no ombro. Se eu mexer o braço para frente, a mão vai mexer muito, mas o ombro, ele está muito perto, ele muda muito pouco. Imagina o ombro como a estratégia, aqui no meio do braço como plano tático e a mão como a operação. Eu posso mexer bastante na operação, contanto que ela não esteja desconectada do tático e do estratégico. Então, para mim, essa visão ela é muito importante. Não adianta eu ficar fazendo e mudando campanha de rede social se a minha campanha de rede social não tem um plano tático forte por trás e não está conectado com uma estratégia. E isso é o mais difícil. Porque, via de regra, especialmente quem está começando ou quem tem negócios pequenos, acha que tem que estar em todos os lugares e não necessariamente, né? E onde é que entra o orgânico nisso aí? Ah, eu estou falando para fazer post orgânico no Facebook só? Não. Eu estou falando para questionar se o Facebook é a rede onde a tua persona tá. Porque daqui a pouco tu vai fazer um evento para 30 pessoas e tu vai impactar mais gente de graça do que tu impactaria fazendo um anúncio com 100, 150, 200, 300 reais no Facebook, né? Tu vai efetivamente conseguir gerar negócios para muito mais pessoas se tu fizer uma ação mais assertiva e orgânica de diálogo do que se tu for fazer um anúncio. Então, como a gente está numa época de muita restrição, eu acho que é um belo momento da gente refletir, né? Qual é o impacto que o meu anúncio está gerando na minha persona? Será que é o anúncio que ela quer ver? Ou será que ela quer ver
uma ligação minha, uma live com um potencial cliente, né, enfim, com um parceiro, com um fornecedor, com quem eu tenho que dialogar para gerar mais negócio, né? E entender o anúncio também como um diálogo, mas que não a gente vai chegar primeiro em pessoas desconhecidas com o anúncio. Vamos tentar chegar primeiro em quem a gente já conhece, né? Ah, e é perfeito. Quando você usa essa analogia, né, onde que a gente consegue entender isso, até num momento como esse, no momento de coronavírus, onde que você tem que mudar muita coisa na tua comunicação, porque você já tinha um plano de comunicação que ele vinha seguindo, porque em março seria um mês normal, né? Claro. E daí você tem que mudar. Quando a tua estratégia ela está muito bem conectada com isso, você consegue mudar, né, fazer essas mudanças. Seu braço estava aqui, né? Você consegue fazer essa mudança para cá, porque a estratégia ainda está muito conectada, né? Então você consegue. Isso é fundamental. Tem uma outra coisa da gestão que eu acho que é bem importante a gente ter em mente no marketing, na comunicação, e eu tenho aprendido muito mais com isso na prática, porque quando eu abri a Otimifica, eu decidi que ia ser minha aposentadoria e que eu ia ter o apoio de pessoas especialistas em gestão do meu lado. E felizmente, até a Otimifica foi inspirada numa empresa que é a nossa consultoria de gestão hoje. Eu nem conhecia, nunca imaginei que eu ia trabalhar com elas, que é a 45. E uma coisa que eu aprendi muito com a Lucy, com a Jéssica, é sobre a importância dos norteadores estratégicos. Visão, missão, valores e até propósito, que é considerado opcional, né? O propósito é importante, mas ele é muito mais inspiracional do que prático, né? Ele é uma filosofia, digamos assim. Mas do ponto de vista de norte, tem gente que diz, ai, que chatice! Nossa, não se usa mais isso. Hoje o que se usa é propósito. Mentira. Todos eles são necessários. Porque quando tu fala de missão, de visão e de valores, tu tá falando daquilo que está na essência da criação. E o mais legal que eu aprendi nesse período é que a visão dos norteadores é o grande ponto de conexão entre o negócio e o marketing. Se o marketing for olhar para por onde que eu começo, né, a fazer um planejamento de marketing que esteja conectado com o negócio, olha para a visão. Desmembra a visão. Todas as palavras, os verbos que tem ali, porque ali tu vai ter as respostas para a tua estratégia. E o mais legal pode até mudar, mas a tendência é que ela permaneça viva durante muito mais tempo. Se ela for uma visão muito curtinha, talvez tu tenha sido, né, pensado meio pequeno para criar ela. Então aí também agora é a hora de revisar. Aonde é que a gente quer chegar? A visão do meu negócio não muda por causa do corona e do cenário que vai vir depois. Só que o tático e operacional que eu vou ter que usar para alcançar ela, provavelmente vai mudar, né? Então eu acho que essa é uma dica importante, porque a gente estuda as coisas muito separadas. E hoje a gente está muito unido. Essa rede que a gente está tendo que estabelecer a força do digital, né? A rede social, seja ela no on, antes no off, agora mais no on. Isso é o maior exemplo de colaboração e de cocriação. O digital, ele é uma grande metáfora para o momento que a gente está vivendo também, né? Ele é uma realidade e é uma metáfora. Então, assim, a gente precisa conectar, sim, negócio, marketing, RP, publicidade, finanças. A gente precisa se entender melhor. É o tal do cardume que eu falei, né? Não, perfeito. Cada vez mais cardume, cada vez menos polvo, né? Porque eu acho que isso é fundamental. E a Roberta aqui falou que o nosso objetivo como profissional da comunicação é educar os empreendedores para que eles comecem a pensar e não só utilizar ferramentas, né? E é exatamente isso. E, bom, eu acredito 100% em todos esses, né, nesse conceito e tudo. E você comentou que, e isso é uma coisa muito interessante, porque as pessoas, eu vejo isso cada vez mais forte também, as pessoas estão se desligando um pouquinho desse aprofundamento acadêmico que você vem falando. Porque as pessoas estão começando a dizer que, ficar 8 anos na faculdade, 6 anos na faculdade, isso aí é perda de tempo, não sei o quê, pós, mestrado, eu vou para o YouTube e eu resolvo, né? Então, e você trouxe essa questão da profundidade também, né? Porque chega um momento que está tudo muito raso ali, né? Cardume não nada muito no raso, né? O cardume precisa de uma certa profundidade, né? Totalmente. Não, eu acho assim, ó, é que aí que tá, sabe?
É muito louco, porque há uns 5 anos eu acho que eu vi uns vídeos que mexeram muito com a minha cabeça. Eu não vou lembrar o nome dela, que ela falava sobre um movimento de desescolarização, né? Se falava nesse movimento de desescolarização. E eu achei assim, nossa, imagina as mães em casa. Aí começou algumas celebridades a trabalhar com esse, né, nesse formato. Até a Madonna, que eu sou fã, eu via, né, educando as filhas, os filhos em casa e tal. E eu comecei a achar aquilo interessante. E agora a gente está todo mundo vivendo um movimento de desescolarização, né? Na marra. Mas eu acho assim, ó, que... Cara, tem muita coisa pra gente vivenciar e pra gente aprender e entender, né, desse momento. Ana Tomás. Ana Tomás. Exatamente. É uma pessoa a se acompanhar. Até parei de acompanhar ela, mas vou olhar. Mas só me repete a tua pergunta, porque eu acabei viajando aqui, entrei na Ana Tomás e esqueci o que a gente estava falando. Sobre essa questão do acadêmico, onde que as pessoas estão meio que tentando se desligar do acadêmico ao invés, né? Deixa eu anotar aqui, que aí eu não me perco, viu? Se eu não anoto, já viu. Então, o acadêmico... Não, mas assim, ó, eu acho que tu não tem obrigação de estudar e de estar dentro de uma universidade para aprender. Eu acho que a universidade, ela realmente te obriga a pensar, ela te ensina a pensar. Ah, mas os professores não dão aula direito. Não é isso. É muito mais do que isso. É o acesso a linhas de pensamento que tu vai ter, que muitas vezes vão ser antagônicas à tua e que vão te fazer criar, né, um intelecto, digamos assim, não no sentido de ser intelectual, mas de desenvolver essa inteligência, não é? Porque todos nós temos capacidade, independente das deficiências que qualquer um venha a ter. Todos nós temos condições de nos desenvolver intelectualmente em diversos aspectos. Então, não se trata de ser um pernóstico chato que está ali a cada vírgula citando, né, um autor. E às vezes, né, eu pessoalmente adoro, gosto quando falam as coisas e citam, porque eu acho que é uma forma de respeito ao outro. Isso é uma coisa que também se perde no digital. Muita gente vai pegando coisa de um de outro, vai se auto-atribuindo. Eu gosto de dizer até quando o livro, agora eu falei da Beta, podia ter mencionado a frase, mas eu respeito, que eu falei no início, né? Vamos honrar o outro. Na hora de vender, vamos honrar. Honrar é eu também dizer, olha, quem falou isso foi fulano, é uma pessoa que tem assim... Porque eu também tô trazendo essa pessoa para conversa de uma maneira ou de outra. E daqui a pouco tu conhece, e aí tu também vai trazer. Então, eu acho que o acadêmico, ele nos ensina a ter respeito, né, pela inteligência de outras pessoas, que afinal de contas dedicaram vida, dedicaram tempo, dedicaram trabalhos, dedicaram dinheiro para colocar algumas coisas ali. Então, eu acho que é um empreendimento como qualquer outro. Eu enxergo acadêmicos como empreendedores, numa vertente um pouco diferente, mas eu enxergo assim. E eu acho que não é o que a gente aprende uma vez, eu adoro contar essa história. Uma menina, uma vez numa aula minha lá em São Paulo, virou e disse assim, tu fala tanto dessa teórica, uma pessoa muito respeitada na área das relações públicas, a Margarida Conche. Nossa, tu fala tanto nela, nos exemplos e tal, mas eu fui fazer um curso com ela, uma vez saí da minha cidade para fazer um curso com ela e não adiantou, ou não funcionou, uma coisa assim ela usou. E eu disse assim, eu nunca tive aula com ela, né? Eu só li os livros, mas como assim não funcionou? Eu não consegui trabalho depois disso. Eu disse, tá, minha amiga, mas olha só. Tu estudar com a Kunshi não é pra tu conseguir trabalho. É pra quando tu tiver um trabalho, tu conseguir fazer conexões melhores e entregar algo diferente. Eu não acho, e assim, vejo isso claramente, eu não sou uma pessoa nada acima da média. Eu sou uma pessoa extremamente estudiosa. Eu gosto de ler, eu sou mais do que estudiosa. Porque estudiosa parece que eu sou intelectual. Eu sou curiosa. Então, assim, pela minha natureza, pela minha forma de ser, eu pego um assunto e eu vou explorar até o fim. Eu não vou parar enquanto eu não entender como é que aquilo funciona. Eu vou saber fazer tudo na prática? Provavelmente não. Mas eu aprofundei tanto, eu descobri tanto quem são as referências, que quando eu precisar entregar um projeto daquilo, eu sei quem eu tenho que chamar. Eu não vou tentar fazer sozinha, né? E eu acho que isso quem me ensinou foi a faculdade, foi a academia, né? Eu acho que é muito mais do que tu ir pra lá, fazer trabalho, ter disciplina, entregar, ter nota. A faculdade é muito mais do que isso. Isso sem contar as conexões, né, Fábio? Porque, assim, os meus melhores amigos, as pessoas hoje com quem Nossa, os maiores projetos que eu vou desenvolver nos próximos 10 anos é com um casal de pessoas que eu conheci na faculdade. Né? E cada um seguiu o seu caminho, cada um tinha uma empresa, eles são gigantes. Ó, a 45 aí na cola. Já falei da 45 também, nossa consultoria.
Foi bem elogiado. Já foram bem Já falamos elogiados. bastante de negócio aqui também. Então, eu acho que o acadêmico é isso, sabe? Eu acho que não substitui. O YouTube não substitui a academia não substitui o YouTube. O grande ponto é como é que a gente dá a mão e trabalha junto, né? Como é que a academia também se apropria dessas ferramentas, porque eu já desenvolvi projetos com 2 universidades. E o grande ponto aqui é que a universidade também tenta se aproximar dos alunos se mercantilizando, e eu não acho que esse é o caminho. Eu acho que as pessoas têm que saber o valor e o preço, o quanto vale, né, pagar para a universidade. Eu tenho amigos que cobram 5, 10 mil reais de mentoria e vale o que eles entregam, eu diria que vale até mais. Mas assim, se um mentor sozinho pode cobrar isso, por que uma universidade que é um monte de gente ali com pensamentos diferentes e muitas vezes antagônicos não poderia, não pode seguir tendo valor? Pode sim. E não precisa usar as mesmas técnicas. Dá para seguir na essência do que eles são, né, enquanto academia. E eu concordo plenamente. Eu acho que, e agora este momento que a gente está vivendo, ele é um momento, ele é um divisor de águas, né, inevitável. E assim, ó, para todo mundo que vinha naquele mercado tradicional, ou que vinha fazendo tudo meio como dava, assim, naquele momento, né, que ouvia o que a gente vinha falando, que já estava ouvindo, mas que, isso não preciso colocar em prática agora, eu vou deixar um pouquinho mais para frente. Como é que faz agora? Porque agora está todo mundo desesperado, saiu todo mundo correndo, agora o pessoal quer botar EAD em 3 dias, eles querem estar com EAD incrível, eles querem entrar na rede social e sair criando comunidade na rede social sem nunca ter tido essa experiência. Como é que as pessoas fazem para ter isso de uma forma consistente? O que ela precisa fazer? O grande ponto, assim, ó, não existe fórmula pronta, então as pessoas não podem copiar o que o coleguinha tá fazendo, né? É que nem prova, às vezes a gente copia a prova do coleguinha e a prova tá errada. Então eu acho que tá muito ligado com aquilo que a gente falou. Não existe só uma mídia, não existe só a rede social, não existe só o EAD, é o formato que a gente descobriu até agora, mas até o EAD tem outras maneiras, né? Eu vejo se utilizar muito pouco alguns recursos que eu vejo muito em webinars e eventos e cursos online que eu fiz nos Estados Unidos, mais participativos, né? E a participação não precisa ter necessariamente no software, ela tem que estar na maneira como a gente dialoga. Uma coisa que a gente não sabe, e nesse momento é o que eu tô estudando, tá? Pra minha vida, como fazer perguntas. Fazer perguntas melhores. Se a gente sabe perguntar, né, a gente vai ter um desenvolvimento bastante diferente. Então, eu acho que o grande ponto é olhar para o seu negócio. Se tu não tem lá os norteadores estratégicos que a 45 desenvolveu para nós, né, e que o Sebrae ajuda, a internet tem muito curso, tem muita coisa, mas tu ainda não tem a clareza do teu propósito, da tua missão, dos teus valores, da tua visão, é hora de tu conectar com isso e fazer o teu plano a partir daí. E aí tu tem que considerar todos os cenários que fazem sentido para tua persona, para a jornada que elas seguem até te descobrir, durante o trabalho contigo, por que elas não estão mais satisfeitas. Eu tenho ouvido muita gente falar dos clientes que estão se desligando, né? Cara, eu sou uma pessoa de muita sorte. Isso ainda não aconteceu comigo. Eu espero que não aconteça tão cedo. Mas aí, isso tem me feito refletir muito sobre proposta de valor, né? O que é essa proposta de valor que eu estou oferecendo? Que o cara, mesmo vendo que ele tem que cortar custo, porque é um dos pilares da metodologia, né? As empresas enxergarem a comunicação e o marketing não como custo, mas como investimento. Então, que valor é esse que eu estou entregando que o cara não quer me cortar? Que ele não está me vendo como custo nesse momento, que ele está me enxergando como potencial de abrir novas oportunidades de trabalho para ele. E o raciocínio oposto também tem que ser feito. Quando o cliente vai embora, por que ele não está me enxergando como valor? Pode ter a ver com o fato de tu estar tentando vender para alguém que não está pronto para o que tu tem que entregar ainda. Então é uma limpeza necessária. Perder este cliente significa que tu tem que buscar mais clientes alinhado com a tua visão, com a tua missão, com os teus valores, com a entrega que tu genuinamente quer fazer. Então eu acho que tem esses dois lados, né? Tem o lado de tu ver por que o cara quer estar contigo, que legal, né? O lado bom, o fácil, isso aí é bom dizer, olha como eu sou bom, isso aí é facinho. Mas também olhar o lado ruim, né? O que eu não estou entregando, ou o que eu sei que eu posso entregar, como é que o cara não está me reconhecendo, eu estou entregando para o cliente errado, então ele não vai enxergar.
né? Eu fiz um material, eu acho que eu mencionei já, mas eu deixo aqui a dica, tá no meu perfil, que é análise de cenários, tá? Eu não quero vender nada com esse material, de verdade. Eu espero que ele seja muito útil. Eu criei ele para nós, a partir do trabalho que a 45 desenvolveu com a gente também. E aí eu fiz a análise de cenários de marketing e comunicação. Então, pegando do negócio e levando para o marketing e para a comunicação. E eu acho que ele tem bastante insights. Tem até um videozinho que eu fiz ajudando, né? Ensinando a preencher e tal. Eu quero ver se eu faço, Fábio. Até se tu quiser contribuir de alguma forma, a gente pode pensar em fazer isso junto. Eu queria montar algumas análises de cenário reais, de marketing e comunicação, em lives aí. Toda terça e toda quinta eu tenho feito live ou Zoom na Ultimifica ou no meu perfil pessoal. Mas seria muito legal a gente pegar negócios assim que estão no momento muito complicado e é difícil alguém querer se expor, né? Mas aceitar e a gente acolher essa vulnerabilidade e a gente pensar em conjunto, sabe? Reunir fazer tipo um comitê de profissionais de marketing e comunicação para de fato ajudar, porque a gente ajudando esses negócios, a gente vai aprender muito para os nossos também, né? Então, assim, pegar alguém que realmente está passando por um momento difícil e tentar cocriar possibilidades, tentar cocriar esses cenários, né? Tentar analisar isso. Então, te deixo o convite aí já para a gente combinar de fazer isso numa terça ou numa quinta. Estou Já temos um 100% dentro. Estou 100% dentro. Aí. Show de bola. Perfeito. Estou 100% dentro e a gente, com certeza, a gente tem aí já voluntários sempre para trabalhar, porque é incrível. Eu acho que isso é fantástico, é essencial. Eu diria que é essencial. A gente precisa ter mais esse tipo de trabalho. Bom, eu já tirei aqui uma centena de insights aqui, eu estou com uma página inteira já escrita aqui, e eu tenho certeza que todo mundo que está acompanhando a gente aqui também está conseguindo tirar muita coisa. Quem não conseguiu acompanhar a gente desde o início, essa live ela fica 24 horas aqui no perfil, depois ela vira IGTV, YouTube, vai para o Spotify também como podcast, então a gente consegue... A gente consegue trazer isso depois. Bom, a gente já conversou sobre isso, né? Sobre estar, esse momento Gary Vee, né? Também. Total, de estar em todo... Isso é muito importante. Ana, então, querida, eu acho... beijo, amada, amigona, super dermatologista. Olha, que incrível, ó. Legal. E é muito importante a gente entender isso mesmo, entender essa questão da comunidade. Eu já peguei para a minha vida aqui, já está na minha vida, a gente tem que cada vez mais entendermos que estamos em cardume, né? Ser menos polvo e mais cardume, porque eu acho que isso é fantástico. Essa ideia do corona também como uma metáfora para esse mundo digital que está chegando. Até eu conversei com o Michel Costa, aqui do Founder, né, que também participa do Founder, e o Michel ele fez uma analogia, meio que uma constatação também, né, já passa de analogia para uma constatação, né, que o coronavírus ele é muito mais letal para pessoas com uma idade mais avançada ou com uma doença pré-existente e tudo, né? E o Michel comentou que nas empresas também, ele é muito mais letal para empresas que já estão muito antigas nos seus pensamentos ou com doenças já pré-existentes muito fortes, né? Então, essas devem sofrer mais. Eu não sei se tu... A gente tem os médicos aí para nos corrigir. Que já está se falando em mutações desse vírus e que já não é mais, claro, quem está com mais idade e tal está mais predisposto. Mas eu falo isso não para dizer que eu discordo, e sim para complementar que quem é jovem, ou tem empresas jovens, mas que estão com a mentalidade antiga, também não vão resistir, né? Então eu super concordo com o Michel, faz todo sentido. Tem um pessoal, a gente está em 2020 e o pessoal está criando hoje empresas com uma base mental de 1990, né? Ainda. É verdade. Naquela mesma estrutura. E isso tem um outro complicadíssimo. Tem um outro ponto dessa metáfora aí do digital e do coronavírus que eu acho muito legal, que é a gente a gente criou uma intimidade global que a gente nunca pensou, né? A gente tá entrando, bom, estão aqui, bem-vindos à sala da minha casa, eu sempre digo isso, né? Bem-vindos à sala da minha casa, tô aí na tua, quantas celebridades a gente entra na casa também, então a gente tá falando hoje em dia do lugar
mais íntimo das nossas vidas. Mesmo que a gente esteja numa sala fechada, esteja com uma paredinha atrás, mas a gente tá. E tem toda uma carga que vem junto com isso. Tem uma energia que circula, né? E essa energia eu acho que é o digital, é isso. É a gente estar conectado, é a gente estar na mesma rede, é a gente estar junto, né? Então, o que eu penso é que assim, o intangível do digital, o intangível do vírus, ele nos conecta. E ele nos conecta na nossa vulnerabilidade, na nossa humanidade, na nossa capacidade de se conectar e de receber as pessoas, de estar com elas, de se colocar a serviço, né? Então a gente vê muitos médicos aí se colocando a serviço, tem várias campanhas, eu já vi uma campanha da Sul América também, a Unimed aqui no Rio Grande do Sul fez um vídeo, né, pedindo para as pessoas ficarem em casa e tal. Mas está todo mundo a serviço, né? Os médicos estão na ponta porque é a saúde, né? E é muito louco, porque a única coisa que faz o ser humano parar é o medo de morrer. Nada mais faz. Multa não faz, a blitz não faz, as pessoas continuam, né? Mas o medo de morrer, e isso é muito interessante. Eu acho que é interessante também, tu tem um projeto com médicos, aí eu não trabalho diretamente com profissionais de saúde, mas tenho grandes amigos que trabalham e acompanho, né? E eu acho assim, os médicos precisam entender mais esse contexto todo que a gente está falando também, né, do marketing, da comunicação. Já vejo muitos, a Ana é uma que tem vídeos incríveis, eu aprendo muito com ela. O médico tem muito a ensinar. O médico não tem que ter medo do Google, do paciente leigo e para o Google procurar, estou com dor de cabeça do lado esquerdo, o que eu faço? Cara, é curiosidade. A melhor resposta para isso tem que estar lá. Nem que seja, olha, isso pode ser um tumor maligno, procura o teu médico agora, tá aqui o número dele, sabe? Mas a resposta, ela tem que estar lá. A gente tem, tá tudo compartilhado, sabe? Até a nossa intimidade está compartilhada agora, até a sala de casa está compartilhada. Então, assim, os médicos precisam entender também dessa nova conexão, que uns dão nome de marketing, outros dão nome de comunicação, outros dão nome de inbound, não importa, né? Essa conexão toda, isso é muito importante. E cada vez mais a gente está vivendo em uma coisa só. É que nem você falou, cada vez mais a gente vai ver menos isso. Agora é financeiro, marketing, publicidade, comunicação. O chão de fábrica tem que estar ligado com o que está acontecendo na administração. É uma engrenagem. Acabou aquele negócio de separar cada um na sua caixinha, né? E outra coisa, vida pessoal, que nem a questão dos médicos também, o que afeta muito eu sou uma pessoa muito reservada, eu quero fazer só o profissional, eu não quero... Acabou isso, não tem o eu profissional e o eu pessoal. Existe o eu, né? E a gente tem que ser... Exatamente, não tem como separar mais muito isso. Você está dentro da sua casa, cara, eu não estou falando com você profissional, é uma pessoa só. Pensa no celular, né? Quando a gente olha para o celular, o que a gente vê? Uma tela. A gente sabe que tem um sistema que está rodando, porque a gente está aqui conversando através dele. Mas quando a gente abre ele tem milhares de pecinhas, de conexões, de nanotecnologia, de coisas que a gente sequer enxerga. E isso é muito, para mim, a analogia de uma organização e de um ser humano, né? A gente, enquanto ser para funcionar, a gente é o celular. O que tu está enxergando... Tu tá vendo, mas tu não sabe o que tá se passando ali dentro, né? Então eu preciso de quem conheça, né? Eu preciso conversar. E a empresa é a mesma coisa. Eu preciso entender que se uma pecinha lá dentro não tá funcionando direito, cara, tem um problema muito grande. Não adianta. A primeira comunicação de uma organização é a comunicação interna, né? Pra gente existir como ser humano, tem que existir uma conexão de genes, né? Não, é a mesma coisa, tudo é a mesma coisa, né? Então, a gente enxergar, a gente ter clareza disso e ter clareza organizacional também, que eu preciso que as partes conversem mais, né? O profissional, eu preciso entender um pouco de tudo para que eu consiga ser, né, como celular, funcionando ali bem, garantindo que está fluindo, que o sistema roda direitinho, que não trava, que a conexão tá boa. Aí, além de tudo, tem o externo, né, que é o Wi-Fi. Então, assim, se a gente, já cuidar da gente é difícil. Já tu botar o celular a funcionar é complicado. Imagina tu ainda tem muita visão de estratégia para as coisas realmente funcionarem. É uma trancadinha aqui na conexão, mas já deve estar voltando. Isso aí, agora a gente está com várias lives, redes, todo mundo usando a internet. Opa, tá ouvindo? Tinha dado uma trancadinha, agora voltou. Foi falar da internet, ela falou. Mas eu estava dizendo que eu não sei o que vai ser do capitalismo depois que tudo isso passar. Porque eu não sei se as teorias econômicas, se a gente olhou se elas têm uma outra interpretação,
existem teorias que a gente ainda não olhou, né? Mas muita coisa vai mudar aí na economia, no capitalismo, no marketing. E não, a gente não precisa aprender ela. Se a gente se conectar com a essência das coisas, com a essência da integralidade, das ideias, das organizações, do ser humano, do respeito, eu acho que esses valores vão fazer a gente resistir a qualquer coisa. Ah, com certeza, sem dúvidas, né? E é um momento disruptivo, a gente já teve alguns outros na história, 1929 foi assim, quebrou muita empresa e a gente teve que voltar com outro pensamento, então eu acho que isso é muito importante. Ariane, cada vez mais legal, quero conversar contigo 5, 6 horas aqui sem parar, porque a gente deixou tudo aberto, a gente deixou um monte de gaps abertos, né? Você tem um monte de coisa anotada. E eu também tenho, eu tô com cheio de coisa que eu poderia, tem um monte de gap aqui. Mas como as pessoas fazem para te encontrar? Me fala um pouquinho como é que eu te encontro, aonde eu te encontro. Bom, as tuas empresas também, o time fica. O mais fácil, o time fica é @inboundpr, mas pode me adicionar @ArianeFeijó no Instagram, que todos os meus links estão lá. Eu tenho canal no YouTube, tenho Spotify também, mas eu vou divulgando por ali. Eu acho que o canal mais fácil é mesmo aqui pelo Instagram, já que a gente está nessa rede agora. É só clicar aqui, já tem aqui, é só vir clicar então, e já... Só clicar e me adicionar aí, vamos trocar. E tem muito material que eu vou divulgando também, eu produzo muita coisa, uso muita coisa para os clientes e pego uma fraçãozinha disso e tento disponibilizar. Esses dias disseram, teu site é a Barça da comunicação. Eu disse, nossa, que elogio. Tomara que eu chegue lá mesmo. Primeiro que foi uma pessoa velha que te falou isso, né? Porque conhece a Barça. Uma guria de 25 anos, tu acredita? Olha que incrível, né? A gente tá... espírito velho aí. Tem, né? Tá todo mundo com acesso à comunicação, né? Bom, agora a gente deve ter mais uns 3 minutinhos de live. Vamos tentar, é inevitável a gente exercer essa nossa futurologia, a gente tenta fazer isso o tempo todo, tá lá na frente, tentando entender um pouquinho o que vai acontecer pós-coronavírus aí, o que você acha que muda mesmo, o que inevitável, não tem mais como voltar atrás. Se terminasse hoje a quarentena e a gente voltasse, alguma coisa não vai voltar mais como era. Eu acho que as pessoas, eu espero, né, que as pessoas vão estar mais solidárias e mais próximas, elas vão oferecer mais ajuda, né, vão estar mais à disposição, né, e eu acho que elas vão querer parar mais também. Eu acho que elas entenderam, por mais que seja ruim estar em casa todo esse tempo, tendo que estar 100% com o filho, com o marido, esposa, enfim, mas eu acho que a gente vai ter mais necessidade de parar. E eu acho que isso vai ser muito legal. Eu já vivi isso no tempo que eu trabalhei no Reino Unido. A relação com o trabalho, ela mudou muito, né? A gente tem mais respeito pelo tempo livre dos outros e a gente tem mais tempo livre. Então, eu imagino que isso é algo natural, que vai acontecer, porque já vinha acontecendo em outros lugares. Talvez seja mais intensificado lá e aqui a gente comece a ter mais essa visão. Essa é a minha futurologia. Perfeito, eu espero que seja assim também, porque é o que a gente, pelo menos é um pouco do que a gente espera que seja também, né? E tomara começa conosco, né? Começa conosco. Sempre. Então, se tu respeitar o teu tempo, entender que tu quer respeitar o tempo do outro também, a gente vai multiplicando essa ideia aí. Perfeito. Bom, foi muito bom conversar contigo, incrível mesmo. Olha, tenho certeza que todo mundo amou muito. Para mim, me fez muito bem. Muito obrigado. Bom. E vamos continuando essa conversa e assim que a gente passar agora esse momento todo, a gente tem que sentar, fazer um podcast legal, com equipamento bom, com uma qualidade boa de áudio, porque com certeza tem muito conteúdo aí. Perfeito, Fábio, vamos sim. Um beijo para ti, vamos marcar a próxima live aí, agora eu vou convidar para a gente fazer análise. Perfeito, é só chamar, já estou lá. Show de bola. Beijo, até logo. Obrigado, tudo de bom. Tchau. Tchau.